Já parou para pensar sobre como Jesus nos ensinou a nos conectar verdadeiramente com Deus? Seus ensinamentos sobre orações, lições profundas que revelam o caminho para uma comunhão sincera e transformadora com Deus. No meio das tribulações diárias, das preocupações deste mundo e até mesmo dos momentos de solidão, Cristo nos deixou uma direção clara para nós chegarmos ao Pai Celestial, seja em tempos de tranquilos ou em dias de aflição. Hoje, você descobrirá ensinamentos poderosos que podem renovar sua vida de oração. Mas o último é o mais essencial de todos, pois pode transformar completamente sua forma de falar com Deus. Você já se sentiu preso em uma rotina de orações vazias, que saem dos lábios sem tocar a alma? Esse sentimento de distanciamento espiritual não é incomum. Porém, Jesus nos revelou a chave para uma oração viva e verdadeira. Aqui, o Senhor nos convida a um momento de intimidade sagrada, um encontro profundo, livre de distrações e aparências. Para que nossa oração alcance o coração de Deus, devemos abandonar as máscaras e o desejo de parecer justos diante dos homens. O que importa para o Pai não são as palavras rebuscadas ou discursos eloquentes, mas a verdade que brota do íntimo de nossa alma. A sinceridade diante de Deus é como águas cristalinas que fluem de uma fonte pura, não necessitam artifícios, apenas precisam ser genuínas. Quando nos colocamos em oração, não estamos diante de um juiz implacável, mas de um Pai amoroso que nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, por que esconder nossas falhas ou fingir sentimentos que não habitam nosso coração? A oração não é um espetáculo para os homens, mas um diálogo sagrado entre a criatura e seu Criador. Deus não requer discursos grandiosos, mas anseia por um coração quebrantado e humilde. A verdadeira oração é o clamor do aflito que busca socorro, o louvor sincero de quem reconhece as bênçãos celestiais, o gemido do arrependido que anseia pelo perdão divino. Imagine que você está diante de um Pai amoroso, que conhece suas dores e alegrias, que ouve cada sussurro da sua alma. Assim deve ser a sua comunhão com Deus, um relacionamento profundo, baseado na confiança e na entrega total do seu amor. Quando nos colocamos diante de Deus em oração, não há necessidade de palavras rebuscadas ou tentativas de impressioná-lo. O Senhor já conhece cada pensamento antes mesmo de ser pronunciado. Ele nos convida a uma oração íntima, onde possamos nos apresentar com um coração aberto e sincero. Quantas vezes clamamos por força, mas no íntimo carregamos o peso do medo? Quantas vezes dizemos estar gratos, mas em nosso coração há frustração e angústia? Deus não se ofende com nossas fragilidades, nem Ele deseja que sejamos verdadeiros. Neste mundo, somos constantemente pressionados a manter uma aparência de força e perfeição, mas diante de Deus, o que importa não é a imagem que mostramos, e sim a verdade que carregamos dentro de nós. A sociedade pode nos ensinar a esconder nossas fraquezas, mas para Deus, são justamente essas fraquezas que nos levam à dependência. O Senhor não busca orações perfeitas, mas corações quebrantados e humildes. A essência da oração verdadeira, uma conversa sincera com Deus, onde entregamos nossas dores, dúvidas e anseios, confiando que a vontade do Pai é sempre maior e melhor que a nossa. Quando oramos assim, sentimos Sua presença de maneira real e transformadora. Deus nos acolhe de braços abertos com amor e misericórdia, quando nós chegamos a Ele com um coração rendido e sincero. Antes de nos ajoelharmos para buscar a Deus, há uma condição essencial para que nossas orações sejam eficazes: o perdão. O próprio Senhor Jesus nos advertiu sobre isso, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. O perdão não é uma sugestão, mas um mandamento divino. Um coração cheio de mágoa se torna endurecido e distante de Deus. Se queremos que nossas orações sejam ouvidas, precisamos primeiro liberar o perdão, pois assim como desejamos a misericórdia do Senhor, devemos também oferecê-la ao nosso próximo. Que possamos nos aproximar de Deus com um coração puro, sem rancores ou barreiras, pois somente assim experimentaremos a plenitude da comunhão com Deus. Isso nos mostra que a oração não é só um momento entre nós e Deus, mas também envolve nosso coração em relação às outras pessoas. O perdão não é uma opção para quem deseja estar perto de Deus, mas uma necessidade espiritual. Pense no perdão como uma janela. Se ela estiver suja, a luz não passa.
Assim acontece quando guardamos mágoas, nosso coração fica pesado e distante de Deus. Podemos falar lindas palavras na oração, mas se há ressentimento dentro de nós, nossa conexão com Deus fica enfraquecida. Perdoar não significa aceitar o erro do outro, mas sim libertar nosso coração da dor e do peso da amargura. Jesus nos ensina que um coração cheio de rancor impede a verdadeira comunhão com Deus. Sabemos que perdoar nem sempre é fácil. Muitas vezes, dói. Mas Jesus nos mostrou que o perdão é o caminho para a verdadeira paz. Quando perdoamos, abrimos espaço para Deus agir em nossas vidas. Na oração do Pai Nosso, aprendemos a dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso nos lembra que, se queremos ser perdoados por Deus, precisamos também perdoar. Como podemos pedir misericórdia se não estamos dispostos a oferecê-la? Muitas vezes, buscamos a Deus com o coração cheio de pedidos, mas ainda presos a mágoas. Isso nos impede de receber o novo de Deus, pois ainda estamos segurando o passado. Jesus nos ensina que precisamos aprender a perdoar, para que Deus cure nossas feridas. Precisamos liberar o perdão. José foi traído pelos irmãos, mas escolheu perdoá-los. Ele restaurou sua família, mas também se libertou da amargura. O perdão que Deus nos ensina não é porque os outros merecem, mas porque nós merecemos ser livres. Jesus, mesmo sofrendo na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Se queremos orações poderosas e eficazes, precisamos ter um coração limpo. O perdão abre o caminho para que Deus derrame suas bênçãos sobre nós. Antes de sua próxima oração, pergunte a si mesmo: e há alguém que eu ainda não perdoei? Se houver alguém, entregue essa dor a Deus e escolha perdoar. O perdão não é fraqueza, mas força espiritual. Ao perdoar, você se liberta e permite que Deus transforme sua vida. Muitas vezes, pensamos que para falar com Deus precisamos usar palavras bonitas ou fazer orações longas, mas Deus não quer discursos elaborados, mas um coração sincero. Falar com Deus deve ser como conversar com um pai amoroso, que já conhece nossas necessidades, mas deseja ouvir nossa voz. A oração não precisa ser longa ou perfeita, precisa ser verdadeira. Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas com um coração humilde e sincero. Seja em um momento de gratidão, de angústia ou de necessidade, fale com Deus do jeito que você é. Ele te ouve e se alegra com sua sinceridade. A oração é mais do que palavras, é um caminho para nos conectarmos verdadeiramente com Deus. Além disso, a simplicidade na oração é fundamental. Deus não busca discursos elaborados, mas corações sinceros. Como Jesus ensinou, não são as palavras rebuscadas que nos aproximam do Pai, mas a humildade e a verdade do que expressamos. A oração do Pai Nosso nos ensina um modelo de intimidade com Deus. Começamos exaltando seu nome, buscamos sua vontade, confiamos na provisão diária e aprendemos sobre perdão e proteção. Essa oração nos convida a depender de Deus e alinhar nossa vida com seu plano. Também ensina que podemos ser sinceros em nossa angústia, mas devemos confiar na soberania de Deus. Mesmo quando a solução imediata não vem, Ele nos fortalece e nos sustenta. Assim, a oração não é apenas palavras, mas uma parceria com Deus. Se pedimos amor, devemos amar; se buscamos perdão, devemos perdoar. Orar é viver na prática aquilo que colocamos diante do Senhor, construindo uma fé sólida sobre a rocha. A oração não nos livra do sofrimento, mas nos garante a presença de Deus em meio às dificuldades. Jesus nos ensina que orar não é apenas buscar respostas rápidas, mas confiar no caráter e no plano de Deus, mesmo quando tudo parece incerto. Assim como ele não esteve sozinho em sua dor, também nunca estamos desamparados. Jesus nos chama a um amor incondicional ao nos ensinar a orar pelos nossos inimigos. Esse ato transforma nosso coração, libertando-nos do ressentimento e nos conduzindo à paz de Deus. Na cruz, ele intercedeu pelos que o crucificavam, mostrando que o verdadeiro amor não conhece limites. Orar pelos que nos ferem não é fraqueza, mas força espiritual, entregando a justiça nas mãos de Deus e permitindo que seu amor opere em nós e nos outros. A gratidão deve permear nossas orações,
pois tudo o que temos vem de Deus. Ele espera não apenas súplicas, mas um coração agradecido. A gratidão nos protege da ansiedade, fortalece nossa fé e nos lembra de que Deus está sempre no controle. Jesus nos ensina que a oração deve ser contínua, não devemos desistir de buscar a Deus, pois Ele ouve nossas orações e age no tempo certo. Mesmo quando a resposta demora, devemos confiar que Deus está trabalhando nos bastidores. Perseverar na oração fortalece nossa fé e nos aproxima do Senhor, lembrando-nos de que Ele é fiel e atende às necessidades dos que buscam Ele com confiança. Que nossa vida de oração seja marcada por confiança, amor, gratidão e perseverança, refletindo a fé em um Deus que sempre cuida de nós. A oração perseverante nos mantém firmes na fé, ensinando-nos a confiar no tempo perfeito de Deus. Muitas vezes, a demora na resposta não significa ausência, mas um processo de amadurecimento espiritual. A perseverança na oração nos ensina a depender inteiramente do Senhor, reconhecendo que Sua vontade é sempre perfeita e agradável. Jesus nos ensina a orar segundo a vontade de Deus, colocando seus planos acima dos nossos. Submeter-se à vontade divina não é sinal de fraqueza, mas de fé, pois sabemos que Deus vê além do que podemos compreender. O arrependimento sincero é essencial para uma oração verdadeira. Jesus nos ensina que Deus se agrada de um coração humilde. Não basta pedir perdão, mas buscar uma transformação real, afastando-se do pecado e caminhando na luz da graça. Confessar nossos erros nos aproxima de Deus. Além da oração individual, a oração em comunidade tem um poder especial. Jesus disse: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles." A igreja primitiva experimentou milagres e avivamento através da oração unida. Orar juntos fortalece nossa fé, promove unidade no corpo de Cristo e testemunha ao mundo o amor de Deus. Que nossa vida de oração seja perseverante, submissa à vontade de Deus, marcada pelo arrependimento sincero e fortalecida na comunhão de Deus. Pois sabemos que Ele ouve no tempo certo, responde conforme Sua perfeita vontade. A oração em comunidade nos liberta do isolamento e nos coloca em um ambiente onde a fé é fortalecida pelo apoio mútuo. Um cristão que ora sozinho é poderoso, mas quando 2 ou mais se reúnem em nome de Jesus, o poder de Deus se manifesta de maneira extraordinária, capaz de mover montanhas. A oração não foi criada para ser uma experiência solitária, ela é uma poderosa ferramenta que Jesus nos deu para edificar e fortalecer a comunhão entre os irmãos. E onde Ele está, há transformação e resposta às nossas orações. Portanto, não subestime o poder da oração em comunidade. Quando nos unimos em oração, somos fortalecidos na fé, e Deus opera milagres entre nós. Se esse ensino tocou seu coração, não deixe de buscar mais conhecimento e crescimento espiritual. Que sua caminhada com Deus se torne cada vez mais íntima e profunda, continue buscando incansavelmente a presença do Senhor, pois Ele, em sua infinita misericórdia, está sempre disposto a nos ouvir, nos moldar e nos conduzir em sua vontade. Que a paz de Cristo preencha seu coração e que, a cada dia, você seja mais transformado pela graça de Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. Até breve, e espero vocês nos próximos vídeos.